aí? Estamos aí na área, professor Kraus, sempre deixando uma mensagem de boas-vindas para você que já é de casa, já está inscrito, então pode deixar o teu comentário, pode mobilizar a tua galera nas tuas redes compartilhando os nossos vídeos, porque é sempre bom compartilhar coisa boa, a gente está tentando fazer coisa boa, conteúdo nas redes, e você que está chegando aí pela primeira vez, se inscreve e ativa as notificações, conheça o nosso trabalho também a partir das nossas outras redes. Vamos fazer uma interação legal. É sempre bom poder compartilhar aí, respondendo a galera no Instagram, no Facebook, também comentando aqui algumas interações dentro do YouTube. E a parada é a seguinte, mais uma vez, atendendo a pedidos, vamos ter um papo sociológico. Hoje é dia de falar de um dos maiores clássicos de todos os tempos, considerado um dos fundadores dessa coisa chamada sociologia. Vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que Max Weber. Max Weber foi um dos grandes pensadores das humanas em todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Um cara que manjava de direito, de economia, de política, de história e, evidentemente, de sociologia. Provavelmente, por causa dessa polivalência, a sociologia weberiana ela tem uma característica bem diferente da sociologia kantiana e durkheimiana. A gente sabe que a pegada do Kant é uma pegada positivista, sabemos também que a pegada durkheimiana é positivista, funcionalista. Mas e qual a vibe Weber? Max Weber desenvolveu, digamos assim, uma nova escola da sociologia chamada sociologia compreensiva. Sociologia compreensiva que academicamente rendeu muitos frutos, inclusive no Brasil, com um grande pensador chamado Sérgio Buarque de Holanda, que bebeu dessa fonte weberiana. Além de Sérgio Buarque de Holanda, um grande sociólogo contemporâneo francês, Pierre Bourdieu, também bebe dessa fonte, que é a sociologia compreensiva de Max Weber. Em que consiste a sociologia compreensiva? Como o próprio nome já sugere, a busca por uma compreensão. Compreensão de quê? Nós sabemos, por exemplo, que na sociologia durkheimiana, o objeto da sociologia é o fato social, mas no caso do Weber, o objeto é deslocado. Vamos falar sobre a ação social. Então a gente já sabe que Weber cria a sociologia compreensiva e que o objeto dele é a ação social. Como é que a gente pode caracterizar a ação social? De uma forma bem simples. Ação é quando você analisa uma prática de alguém, assim de forma bem rasa e aleatória. A ação social não. A ação social é quando você leva em consideração que a prática daquele indivíduo tem a ver com conexões sociais. Então tem muita gente que pratica aquela ação. Além disso, para que a ação social, de acordo com Weber, aconteça, o indivíduo vai utilizar várias referências para decidir o que fazer. Então, se você se veste, usa o cabelo, crê, gosta, curte o que você faz, isso tem a ver com as suas decisões a partir de referências fornecidas pela sociedade. Então perceba que há uma certa flexibilidade nessa relação de indivíduo com o meio, que a gente não vê tanta flexibilidade assim, mas vamos ver citando o contraponto em Durkheim. Então, a metodologia weberiana está baseada em estatística, em história, em comparação, em análise, em interpretação de quê? De práticas sociais. Práticas sociais. Então vamos ler a sociedade do indivíduo para o coletivo. A análise é do particular para o geral. É esse o caminho. Então, nessa perspectiva, é o indivíduo, nas suas práticas, que faz a sociedade. Então, o papel da sociologia é justamente identificar as razões pelas quais os indivíduos fazem o que fazem e são o que são. Essa é a ideia. Como seria extremamente complicado você pegar, por exemplo, um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, ou você pegar um país como a China, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Imagina, vamos formar uma fila para saber por que esse povo faz o que faz. Não dá para rolar. É por isso que o Weber cria um procedimento conceitual que nos manuais nós encontramos com o nome de tipo ideal. Então você imagina, por exemplo, pessoas de 16 anos. Uma pessoa de 16 anos, aliás. Uma pessoa de 16 anos, ela tem as suas práticas. Claro, é fruto das suas decisões, de suas razões, de seus motivos, de suas motivações, de suas referências. Mas será que não dá pra gente perceber que entre indivíduos de 16 anos não existem práticas muito comuns? Então o que é o tipo ideal? É uma espécie de generalização com base em práticas semelhantes, onde as pessoas têm várias motivações para fazer o que fazem, mas a gente tem sempre um grande motivo. É por isso que nós temos os tipos de ação social em Weber.
O primeiro tipo de ação social que a gente pode analisar é a ação tradicional. A ação tradicional, assim como toda ação, tem várias motivações, mas qual é a principal? A principal é o hábito, é o costume, é a cultura. O segundo tipo de ação é o que Weber chama de ação afetiva. É aquela ação onde o indivíduo tem várias referências e motivações, mas a coisa mais significativa para levar ele a agir daquela forma é justamente o sentimento, é justamente a emoção. O terceiro tipo de ação que Weber vai analisar é a ação racional, que pode ser motivada por fins ou por valores. Uma ação social racional movida por fins é aquela onde o indivíduo leva como principal referência para a ação dele justamente um objetivo, uma meta a ser cumprida. Já uma ação social, racional, movida por valores, tem a ver com a moralidade dele, com seus princípios, com a sua dignidade, ou até mesmo com a ética. É a partir daí que Weber também vai analisar, claro, não dentro de uma perspectiva tão coercitiva como a gente vê, mais uma vez citando Durkheim, mas ele analisa o poder da coerção. Porque dentro de determinadas sociedades, nós vamos ter indivíduos que vão agir e essas práticas vão amadurecer uma convivência onde alguém vai acabar tendo mais poder, de certa forma, do que outros, ou que as suas ações vão ter mais peso para as ações dos outros, e isso é levado em consideração porque na nossa convivência nós criamos política, na nossa convivência, nas nossas práticas, criamos religião, criamos valor, criamos status, criamos estigma, criamos funções e papéis. Então, se para Weber a ação de qualquer pessoa ela pode influenciar a ação do outro, vice-versa, através da nossa convivência, evidentemente a ação de alguns indivíduos vai ter maior peso do que a de outros. É por isso que ele fala sobre o conceito de dominação. Então existe, por exemplo, a dominação tradicional. De onde vem essa dominação tradicional? É quando a ação dos indivíduos é motivada muitas vezes, ou a ação dos indivíduos leva em consideração aquilo que é da referência do senhor, do patriarca, do pai. É o que a gente vê em sociedades, como o próprio nome já sugere, tradicionais. Então, a dominação tradicional se dá na medida em que, para a ação dos indivíduos que vivem na sociedade, nós temos uma referência muito pesada, que é a ação do senhor ou do patriarca. Nós também podemos falar em Weber sobre um tipo de dominação, que é a dominação carismática. A dominação carismática é quando a ação de um determinado indivíduo que é ou um herói, ou um sacerdote, ou um demagogo, ela acaba servindo de grande referência para as práticas dos outros. E também temos uma dominação, que é a dominação racional legal, que a gente percebe que é uma grande marca da modernidade, que é quando as pessoas elas agem tomando como referência principal as leis, as normas, a ordem e os papéis. Então, em Weber, o indivíduo processa essas referências. Ainda temos mais algumas ideias do Weber para compartilhar, mas isso você vai poder verificar e aprender na parte 2 dessa história sobre Weber. Por enquanto, fica a mensagem de que você pode interagir com a gente nas redes sociais aqui. Se não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações e chama a galera para esse papo. Eu sei que tem alguém aí que você conhece que está na facul, pagando uma cadeira de Sociologia, ou uma galera que está se preparando para o Exame Nacional de Ensino Médio. Então chega para cá, pro canal do Professor Krause. Um grande abraço!